Nesse vídeo eu vou te mostrar como é que você, arquiteto, pode produzir bons anúncios e bons conteúdos que realmente trazem clientes, trazem resultado para o teu escritório de arquitetura. Esse é um tema de muitas dúvidas que eu recebo de muitos arquitetos. Rafa, como é que eu faço para produzir anúncios que realmente funcionam? Rafa, como é que eu faço para produzir conteúdos que realmente atraem clientes e afastam os curiosos? Inclusive, esse foi o tema de uma das nossas aulas ao vivo gratuitas que acontecem 2 vezes por mês. Se você quer participar dessas aulas, o link está aqui na descrição para você entrar no grupo onde o link dessas aulas são divulgadas. Mas basicamente o mercado, gente, o mercado de forma geral, ele vai te mostrar que você precisa de muita coisa para produzir anúncios e conteúdos que dão certo. Entre essas coisas, por exemplo, vocês com certeza já ouviram que você tem que mostrar sua vida pessoal, você tem que mostrar sua rotina, você tem que mostrar o que você sabe de graça, conteúdo de autoridade e assim por diante. No final, o que acontece? Você começa a produzir 10 tipos de conteúdo diferente, onde nenhum dá certo para trazer clientes até você. Os meus arquitetos aqui, eles utilizam apenas um modelo de conteúdo, que são os modelos de venda e alcance, que são baseados em apenas 2 fatores principais. Que são esses fatores que a gente vai abordar agora no nosso quadro branco. Gente, o que acontece? O mercado ele vai te mostrar que você precisa de 10.001 modelos de conteúdo para você poder dar certo. Quando o único que a gente utiliza aqui é o modelo de venda e alcance. Esse modelo de venda e alcance, ele tem 2 fatores que fazem ele principalmente ter o resultado que você está procurando. E uma dúvida que sempre me perguntam é, Rafa, qual que é o modelo do anúncio que eu tenho que fazer? É vídeo, é carrossel, é imagem, antes e depois, e assim por diante. Gente, o modelo, uma coisa importante que vocês têm que saber sobre modelo, é que o modelo do anúncio, o formato do anúncio, não importa. Não importa tanto. Rafa, como assim não importa? Como assim não importa tanto? Gente, o modelo, o formato do anúncio que você fizer para o teu escritório não importa, porque o que principalmente vai fazer o seu anúncio dar certo ou dar errado é o conteúdo que está dentro dele, a informação que está dentro dele, não o modelo, não o formato. O formato, ele ajuda, é importante sim, ele ajuda, e é interessante que você teste diferentes formatos, que você teste formatos de antes e depois, imagem única, depoimento, estudo de caso, mini aula e assim por diante, para você validar diferentes anúncios que possam trazer resultado para o teu escritório de arquitetura. Testar anúncios é extremamente importante. Anúncio é puramente o quê? Teste. É puramente teste. Por quê? Porque quanto mais você testar anúncios, mais rápido você vai encontrar o que seu público gosta de ver, o que você gosta de produzir e o que traz resultado para você. Se você não testa anúncios, você sempre fica tanto em um único modelo como em um único formato de comunicação e já viu que aquilo vai dar errado, você fica insistindo em algo que você já testou que dá errado. Então você tem que testar novos anúncios. Mas o formato, o modelo do anúncio, pouco importa. Você pode fazer mini aula, depoimento, estudo de caso, antes e depois, imagem de projeto e assim por diante. Você tem que testar e avaliar o resultado. Avaliou o resultado, aquele anúncio deu certo, continua utilizando modelos naquele anúncio. Gente, mas o anúncio de venda e alcance, ele se baseia em 2 pontos principais. O primeiro ponto é o ponto do posicionamento. Rafa, de novo essa questão de posicionamento. Eu trago aqui em muitos vídeos do canal essa questão de posicionamento, porque o posicionamento é uma das principais coisas hoje que vão fazer você ter resultado e é uma das coisas principais que os arquitetos ignoram. É uma das principais coisas que os arquitetos acham que é bobagem, acham que tá bem posicionado e quando vai ver o problema não é tráfego, o problema não é funil, o problema não é comercial, o problema é posicionamento. Aqui é onde dá 90% dos problemas de captação de clientes. 90% dos problemas de captação de arquiteto, desde que tem um custo por lead caro, até pessoas que não conseguem atrair clientes, se dá por posicionamento. Tanto que esse aqui é o primeiro fator que a gente trabalha dentro da operação de tráfego do seu escritório, que é meu programa de mentoria individual, que é meu programa de acompanhamento. Inclusive tem uma aula gravada fora aqui do YouTube que eu mostro exatamente falando dessa questão de posicionamento e todas as questões de atração de clientes que meus mentorados hoje, que já contam mais de 330 escritórios de arquitetura por todo o Brasil, utilizam. Para ter acesso a essa aula que está fora do YouTube, o link está aqui na descrição. Mas, gente, posicionamento é uma das principais coisas que você vai trazendo no seu anúncio. Por quê? Porque o posicionamento, como a gente já viu em vídeos passados, ele é a sua comunicação. E o que é o anúncio se não a sua comunicação? O que é o conteúdo sem a sua comunicação? Então, se você tem uma comunicação fraca, tem um posicionamento fraco, você não vai ter resultado independente do anúncio que você utilize. Então, o primeiro passo para você produzir bons anúncios e bom conteúdo é você criar um bom posicionamento, uma comunicação forte, que aqui no canal já tem outros vídeos falando exatamente sobre isso. Então, esse aqui é o primeiro passo, é onde você vai gastar o quê? 90% do seu tempo. Por quê? Porque é aqui que dá 90% do trabalho, dá 90% dos erros. Então você tem que gastar o quê? 90% do seu tempo ajustando o posicionamento no anúncio. É por isso, gente, é por isso que é o seguinte, tráfego, ele é só responsável por 10% do filtro que o anúncio faz. Ele é apenas 10% do filtro para atrair o cliente certo. Enquanto o posicionamento ele é responsável pelos 90%. Em vários vídeos eu já falei isso, você pode ter um tráfego pago muito bom, muito bom. Mas se seu posicionamento for fraco, se seu posicionamento for irrelevante, se seu posicionamento for mal estruturado, você não vai ter resultado. Agora, se você tiver um bom posicionamento com tráfego pago ruim, você vai
ter resultado. Isso aqui é o que a grande maioria dos arquitetos erra, porque acha que está bem posicionado é você falar dos seus projetos, é você dizer o que você faz, é você ter aqueles documentos gigantescos de marca com motivo, propósito, missão, valores da marca e assim por diante. Propósito e missão é o caralho. O que você precisa é de quê? Primeiro você precisa juntar dinheiro para manter o seu escritório vivo. E nisso, como é que você faz? O primeiro passo é você criar um bom posicionamento, uma boa comunicação. Rafa, beleza. E qual que é o segundo ponto que a gente precisa ter atento para produzir bons conteúdos e anúncios? São os que a gente chama aqui de modelos de copy. São os modelos de copy. Que são os modelos de texto, são as formas que você vai criar o seu anúncio. O formato do anúncio pouco importa, mas os modelos de copy aí ele já importa, são duas coisas diferentes. O modelo de copy, existem milhões, você vai ver no mercado, existem milhões de modelos de copy que você pode usar. Quais são os principais que meus arquitetos aqui da minha mentoria utilizam para ter resultado? Principalmente são esses dois aqui, o de venda direta, o de venda direta, que eles têm o objetivo de quê? Anunciar diretamente uma oportunidade. Eles têm, normalmente, o objetivo de quê? De você tem um produto, tem alguma coisa, você vai vender diretamente isso. Ele funciona muito bem esse tipo de anúncio para quê? Perpétuos, iscas digitais, lançamentos e assim por diante. E o modelo de copy, que são os anúncios de oportunidade X, problema. São o modelo de anúncio também mais utilizado no mercado, que é o de oportunidade X problema, que é o quê? Você basicamente vai trazer uma oportunidade e um problema para o seu cliente. Vai desenvolver essa oportunidade desse cliente e vai chamá-lo para tomar um próximo passo, uma próxima atitude, que no caso vai ser o seu produto, vai ser o seu funil, vai ser o seu próximo passo. Qual é o próximo passo do seu funil? Funil é um caminho para o cara sair do ponto A para o ponto B. Qual é o ponto A? O ponto que ele não tomou atitude. Qual que é o ponto B? É o ponto que ele tomou atitude. Então, exatamente, o final do seu anúncio vai direcionar para o quê? Para o ponto B, que é o ponto que você quer que ele tome a atitude. Seja seguir, seja comprar, seja entrar dentro do site, seja ver um vídeo e assim por diante. Então, como é que você faz para produzir bons anúncios e bons conteúdos que realmente atraem clientes? Primeira coisa, você vai produzir apenas um único modelo de anúncio, que são os de venda e alcance. O formato do anúncio, o modelo do anúncio pouco importa, mas o principal é você testar. Por quê? Porque diferentes formatos podem trazer melhor resultado para o seu escritório. Então, você testou antes e depois, não deu certo. Mas você testou, por exemplo, ali uma imagem de projeto, você testou uma exposição de problema, um depoimento e deu certo, continua utilizando. O importante é que você teste. E quais são os dois passos para você produzir bons anúncios? Primeiro, posicionamento. Posicionamento é 90% do caminho. Você pode ter um excelente tráfego pago, você pode ter um excelente gestor de tráfego, você pode ter excelentes campanhas, mas se você tiver o posicionamento fraco, não vai gerar resultado. O posicionamento é a sua comunicação, então gaste 90% do seu tempo nela. E os modelos de copy, que são os modelos de anúncio. Aqui dentro da minha operação com os mentorados, eu utilizo apenas duas, que são os de venda direta, funciona muito bem para perpétuos, lançamentos, iscas digitais, e a oportunidade X problema. Eles são normalmente os anúncios mais utilizados, principalmente para conteúdos, principalmente para anúncios de serviço, principalmente para atração de audiência e assim por diante. Se você parar para ver esse vídeo do YouTube, ele é um grande anúncio de problema, de oportunidade X problema, sendo que de 11 a 10 minutos. Então, esse é o principal modelo de copy. Você vê que aqui o principal é o quê? Trabalhar posicionamento e comunicação. Se você curtiu esse vídeo, deixa teu like, compartilha, comenta aqui embaixo o que você achou, participe das nossas aulas ao vivo gratuitas e se você tem interesse em ter um acompanhamento individual diretamente comigo, o link aqui da minha mentoria tá aqui embaixo, tá bom? Nos vemos no próximo contato.